de Mateus, no capítulo 5, né, que é o capítulo temático, né, que é o Sermão da Montanha, que está sendo trabalhado, né, a cada terça-feira, né? E a semana passada foi trabalhado o versículo de número 7, e hoje nós vamos meditar no versículo de número 8, mas vamos fazer toda a leitura aqui, né, do versículo de número 1 até o versículo de número 12, né? Vamos lá, eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos vão ler o segundo, e assim nós vamos procedendo a leitura. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Amém, né? Os irmãos poderem se assentar. A semana passada, né, na terça-feira, nós tivemos aqui o privilégio de ouvir o nosso presbítero Cleiton, né? E ele fez aqui como que se diz assim, ele narrou aqui, né, ele trabalhou aqui o versículo de número 7, né, sobre bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? Então ele usou muitos textos, né, que realmente retratavam pessoas que foram usadas pela misericórdia de Deus, né, e foram abençoados através da misericórdia de Deus, entenderam, né, que Deus é misericordioso, e se Deus é misericordioso, quem somos nós, né, para fazer o contrário, não é verdade? Ele dá o exemplo para que nós sigamos o seu exemplo, e é maravilhoso quando o homem e a mulher decidem em sua vida se render aos pés do nosso Rei, porque Ele é digno, né? Ele merece, é o único ser que todos nós aqui, creio eu, segue, né? Põe a mão no fogo, vamos dizer assim, que é aquele ditado, né? Você põe a mão no fogo por fulano? Ninguém põe, né? Mas por Deus, nós que conhecemos a sua palavra, colocamos, porque sabemos que em Deus não há nenhum vestígio de injustiça, né? Deus, Ele é justo. E não há nada que tire a sua retidão, porque a medida em que Deus está é uma medida que nunca, jamais se inclina nem para a direita, nem para a esquerda, mas ela sempre será, né, a medida completa, a medida perfeita por toda a eternidade. Então, tudo em Deus é perfeito, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, né? Então, meus amados irmãos, eu glorifico a Deus, eu exalto a Deus, porque eu sei que Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Eu glorifico o nome dEle, eu exalto o nome dEle nesta noite, porque Ele é a razão de eu estar aqui. Eu só estou aqui porque Ele permitiu que eu estivesse aqui.
né? Até mesmo essa oportunidade só foi me dada porque Ele permitiu, porque se Ele não tivesse permitido, também eu não teria sido separado para esta noite. Então eu creio nisso, e pelo o andar de todo o procedimento, de tudo aquilo que antecedeu a minha chegada aqui, né, desde ontem, desde o primeiro momento em que eu fiquei sabendo, então tudo colaborou para que eu estivesse aqui. Então isso indica que Deus me trouxe até aqui. Então Deus, Ele é maravilhoso, né? Deus, Ele é maravilhoso. Deus tem me guardado, tem guardado os irmãos, tem guardado a igreja, né? Nós passamos por momentos difíceis há poucos tempos, né? Durante aquela pandemia, e Deus tem nos sustentado. É impressionante como no período daquela pandemia eu sentia verdadeiramente a mão de Deus ali sobre a minha vida, né? Porque eu trabalhei todos os dias, não fiquei nem um dia de folga em casa, nem no remoto, era presencial, porque o meu trabalho é presencial, e eu estava ali em contato com as pessoas, né? Mas debaixo das mãos de Deus, é tanto que eu estou aqui, graças a Ele que me conservou todos esses anos aí, né? Esses 2 longos anos, né, de pandemia, e estamos aqui debaixo da graça de Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui o capítulo de número 5, é o Sermão da Montanha, as beatitudes, né, daqueles que Deus espera que cada um de nós ouça essas palavras e procure, né, aquele que pode te abençoar, aquele que pode te fazer cumprir todos esses requisitos. Porque uma coisa é certa, meus irmãos, nenhum de nós aqui, de nós mesmos, não temos a capacidade de cumprir nenhuma dessas bem-aventuranças. Nenhum de nós, por nós mesmos, pelas nossas forças, né? Pela nossa bondade, por mais que façamos coisas boas, né? Paulo disse que se ele entregasse, ainda que entregasse o seu corpo para ser queimado, né? Mas que se ele não refletisse nele o caráter de Cristo na vida dele, isso de nada adiantaria. Isso quer dizer que é impossível o ser humano cumprir aquilo que Deus quer sem Deus, sem o Espírito Santo estar na sua vida. Nós, observando esse capítulo de número 5, mas uma coisa eu acho muito interessante, né? Até tivemos aqui uma escola dominical que trabalhou também um pouco desse tema, mas é muito interessante, meus irmãos, que Mateus, quando escreve este evangelho, pode ver que tudo que antecede o capítulo de número 5, veja, tudo, e nós temos ali o Espírito Santo trabalhando, né? O Espírito Santo trabalhou em todo o processo, assim como narra o Mateus, aqui, desde o capítulo de número 1, onde ele narra a genealogia de Jesus, né? Mostrando que Jesus, ele vem realmente, ele é descendente da tribo de Judá, e ele prova por A mais B, mostrando a sequência, né? Na sequência, todos aqueles que fulano gerou cicrano, e cicrano gerou Bertano, e assim até chegar Jesus, né? Então, quando chega em Jesus, aí ele começa a narrar os fatos que são decorrentes, né? A gente vê todo o processo na vida de Jesus, as profecias acerca de Jesus indo para o Egito, né? Jesus sendo batizado por João Batista, tudo isso já estava predito nas Escrituras, né? E foi se desenrolando e se cumprindo tudo aquilo que Deus, através dos seus profetas, tinha anunciado, né? Para que, quando se cumprisse, nós tivéssemos as provas cabais, né, desses acontecimentos. Então, o que nós vemos, o que antecede aqui
vamos dizer assim, o Sermão da Montanha, nós temos uma sequência de fatos. Para você ter uma ideia do capítulo, o Sermão da Montanha começa no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Olha que coisa, né? Então, quando Jesus sobe ali para aquele monte, né? Para aquele monte, próximo ao Mar da Galileia, então dá a entender que ele ficou um bom tempo ali ensinando os seus discípulos e aquela multidão, né? Aquela multidão que o assistia, né? Ou estava ali lhe ouvindo. Então dá para a palavra de Deus, ela revela, ela mostra que tudo aquilo que desenrolou-se, né? Mas eu queria aqui falar que nesse capítulo de número 5, da qual tem sido trabalhado todas essas terça-feiras, o Sermão da Montanha, o que ele traz para nós? Ele traz os valores do reino de Deus. Ele mostra para a humanidade, para os seus discípulos, para toda aquela multidão, e depois fica para todos aqueles que iriam ler esta palavra, né? Aquele que amasse essa palavra, teriam que observar, nesse Sermão da Montanha, que Deus, através de Jesus, estava ali anunciando, estava mostrando os valores do reino de Deus, né? O reino de Deus tem valores, certo? Então, e outra coisa, nós também enxergamos nesse Sermão da Montanha o caráter do reino de Deus. Ali nós podemos observar que em todos esses versículos, em todas essas bem-atitudes que são narradas aqui nesse capítulo de número 5, nós vemos aqui o verdadeiro caráter do reino de Deus. O reino de Deus tem um caráter perfeito, ele aponta para Deus, né? Porque Jesus representava Deus nessa terra, então representa ali o caráter de Deus, né? O caráter da divindade. O Sermão do Monte revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Podemos ver aqui que aquele que está enquadrado, aquele que reproduz em sua vida essas qualificações, né, essas bem-aventuranças, só são reveladas naquele que segue a Jesus, nos verdadeiros seguidores de Jesus. É tanto que, quando nós podemos, olha que Pedro não chegou não estava no ponto ainda que deveria ficar. Mas Pedro, quando ele nega Jesus, veja o que acontece com Pedro. Ele já estava tão marcado pelas palavras de Jesus, que aquela mulher, ela identificou nele: rapaz, você andava com ele sim. Eu sei que você andava, olha, você se veste do jeito dele, o seu semblante é do jeito dele, você fala como um deles, e você se comporta como um deles. Você entendeu a coisa como é que é? É justamente isso. As bem-aventuranças, elas estão na vida daqueles que seguem a Jesus. O apóstolo Paulo diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Aquela vida que o homem velho vivia, aquela vida que era reproduzida naquele homem, deixou de ser produzida. Agora o Espírito Santo está na vida dele e começa a reproduzir na vida dele coisas que nunca, jamais ele poderia praticar se ele não tivesse a presença do Espírito Santo. Eu achei interessante, até nós frisamos aqui na escola dominical, eu tirei só uma foto do pedacinho que eu li ali na revista da escola dominical e compartilhei aqui com os pastores que estavam no domingo, e eu achei muito interessante essa colocação da revista, né, do comentarista, que ele diz assim, por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino. Na esfera do reino. Aquele que está na esfera do reino, acontece que nesse relacionamento que ele tem com o Espírito Santo, é desenvolvido, né, nele. Aí veja, eu vou continuar a leitura para você entender melhor ainda. Então, na esfera do reino, de modo que, ainda que não tenha ido para o céu, olha só, ainda que não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial, no presente momento de sua vida.
Dessa forma, o poder que está em sua vida vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Veja, é o poder do alto. É aquele poder que você recebeu quando você aceitou a Jesus, que ele desceu, ele mora em você. E é ele que nessa esfera, né, trabalha a cada dia. Olha só, você não está no céu, nós não estamos no céu, mas a nossa vocação já é celestial. A nossa vocação é celestial. Depois eu vou ler outro versículo, né, que mostra que essa vocação ela é celestial. Então, até eu achei interessante, né, quando nós estávamos aqui domingo, que ao estudar essa lição, a gente descobriu que eu já tinha pensado muito nisso, né? Cada um de nós aqui sabe que temos duas cidadanias. Nós temos duas cidadanias. Nós temos a cidadania terrestre e nós temos a cidadania celestial, certo? Mas olha que coisa interessante. A celestial, ela é eterna. Ela começa agora, nós estamos nela. Nós estamos em posse dela. Paulo diz que esse Espírito que habita em nós, essa presença que você sente, essa comunhão que nós temos com o Espírito Santo, é o penhor. Ou seja, é a garantia, é a prova de que você está com Deus e que Ele está em você. Então essa é a garantia. Então ele fala assim, olha, fica tranquilo, você está sentindo a presença de Deus, o Espírito Santo está morando em você, Ele fala no seu coração, Ele te comove, Ele te dá alegria, Ele te dá gozo, então Ele está com você, é o penhor, segura aí. Quando você peca, o que acontece quando você peca? Quando você peca, o que acontece? Você sente que parece que vai embora, mas não é que vai embora. Ele está falando assim, olha, se corrija. É como Deus disse para Abraão, Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. É exatamente isso, você entendeu? Ele está te corrigindo, automaticamente, numa linguagem, vamos dizer assim, sem falar, sem palavra nenhuma, Ele está te corrigindo, Ele está dizendo assim, olha, não é por esse caminho, é o caminho que eu te ensinei. O caminho que o Espírito Santo nos ensina, o caminho que a palavra nos ensina, conduz o crente ao gozo, à alegria, à tranquilidade, à paz. Você entendeu? A paz. Uma das primeiras coisas que, quando nós aceitamos a Jesus, que o Espírito Santo, né, vem morar no nosso ser, que a gente passa a ter experiência com o Espírito Santo, você sente o quê? Uma paz. Por que você sente essa paz? Por que nós sentimos essa paz? Porque essa paz, ela é produzida pelo Espírito Santo, devido à apaziguação que foi feita entre você e Deus. Nós éramos por natureza inimigo de Deus. Então, quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, ele vem aquela vida do alto. Você é regenerado, recebeu vida do alto. Recebeu vida do alto, o que acontece? Você foi justificado diante de Deus. Você agora é justo diante de Deus. Você não tem problema nenhum mais com Deus. A sua dívida diante de Deus foi quitada. Então, se foi quitada, o que gera em você? O que gera em nós? Uma paz. A paz que traz tranquilidade. Você está em paz com Deus. É por isso que quando muitos pecadores aceitam Jesus, o que é o primeiro que ele faz? Ele chora, né? Ele chora. Eu já ouvi muito testemunho, né, de pessoas que falavam assim, olha, eu fui à igreja e eu aceitei a Jesus, mas eu voltei para casa numa paz, né? Eu senti uma alegria muito grande, sabe? Porque a alegria vem por causa da paz. A paz, a pacificação, né, que houve entre você e Deus, foi justamente o que te trouxe esta alegria, né? Então, meus irmãos, eu queria ler com vocês aqui, também Lucas, capítulo de número 4, né? Lucas, capítulo de número 4, versículo... E é engraçado que... Versículo 17. Lucas, capítulo de número 4, versículo 17. Vamos lá. Queria ler com vocês aqui essa referência. Por que eu quero ler essa referência? Essa referência, ela traz... Engraçado que Mateus não narra essa experiência, né? Mas tudo isso aconteceu
quando Jesus estava sendo preparado, né? Houve um preparo para Jesus estar nesse monte. Houve atos que aconteceram antes desse monte que o capacitaram, né, para estar nesse momento. Então, Lucas, capítulo número 4, versículo 17 ao 32, diz assim, né? 17, veja o que diz aí, ó. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, e cerrando o livro, né? E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos neles. Então começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu essas escrituras em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhe disse: sem dúvida. Me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 3 meses, e de sorte que em toda a terra houve grande fome, e nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sedom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. Bem, e todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e o levaram até ao gume do monte, em que a cidade dele estava edificada, né? Para ali o precipitarem. Ele, porém, passando por meio deles, retirou-se. Veja, esses atos aqui, tudo isso aconteceu. Veja que Jesus, antes de acontecer esses fatos, Jesus é levado para onde? Jesus é levado para João Batista, ele foi até João Batista para ser batizado, né? Depois ele é levado para o deserto, pelo Espírito Santo. Veja que é o Espírito Santo. Ele está no batismo, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele vai para o deserto porque o Espírito Santo leva ele. E quando ele volta do deserto, o que ele faz? Ele entra na sinagoga e lê esse texto. Mateus não narra, mas ele leu esse texto. Muitas coisas aconteceram aqui, nem tudo que aconteceu ali naquele sermão da montanha está narrado no texto. Veja que Mateus não narrou, mas Lucas já narrou esse acontecimento, né? Então veja que se Lucas não narra, nós não ia ficar sabendo disso aqui, mas isso aqui também aconteceu. Então, veja que quando Jesus lê estas palavras, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que agora ele está preparado, né? Ele está capacitado 100% para assumir o seu ministério. E aqui ele começa assumindo o seu ministério. Veja que na sequência desse capítulo, que nós não vamos ler, claro, em Mateus, que da sequência aqui no capítulo número 5, né? Se a gente fosse encaixar aqui no Sermão da Montanha, estaria antes do Sermão da Montanha. Então, ele cura pessoas antes que isso aconteça.
Então, em todo esse discurso que ele está ali, ele diz que o Espírito está sobre a vida dele. Então veja, houve toda uma narrativa, houve todo um cumprimento para que Jesus estivesse no Sermão da Montanha. Então é bom entender essa estrutura do Sermão da Montanha, porque tudo foi um preparo para que ele chegasse até o Sermão da Montanha. Por exemplo, nós tivemos aqui sete cumprimentos proféticos que aparece nesse evangelho antes que aconteça o Sermão da Montanha. Por exemplo, vamos ler Mateus capítulo de número 1 e versículo de número 23. Mateus capítulo de número 1, um dos irmãos pode ler se quiser, né? Capítulo de número 1, versículo de 23. Nós temos um cumprimento profético que foi falado acerca da pessoa de Jesus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Se cumprindo aí essa profecia. Então veja, essa narrativa que está aqui nas Escrituras é justamente, por que o Espírito Santo leva Mateus a escrever, fazer esse relato? Porque aqui se cumpre aquilo que está escrito no livro de Isaías. É Isaías que diz que ele é o Emanuel, o Deus conosco. Então aqui se repete para que se cumpra as Escrituras. É um dos 7 cumprimentos proféticos. Também, versículo de número 2, o irmão pode ler também, versículo de número 2, versículo de número, na verdade, isso mesmo. Versículo de número 2, capítulo número 2, versículo 3. 2 e 3. Mateus. Pode segurar aí no livro de Mateus, que nós vamos ler algumas referências. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Versículo número 6? 6, desculpa. 6, Entendi 3. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Amém. Mais um cumprimento, que foi profetizado no Antigo Testamento, segundo cumprimento que se cumpre sobre a vida de Jesus antes que ele venha a começar o seu ministério. Mais um versículo, pastor, o 15, 2 e 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Amém. Versículo de número 18 também, do capítulo 2. E em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Exatamente. Versículo de número 23. Mais um cumprimento. É o 6. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Nazareno. Capítulo de número 3 e versículo 3. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém. Deus abençoe. Então veja, 7 cumprimentos proféticos que aparecem no Evangelho de Mateus, que se cumpriram ali nos dias de Jesus, na sua preparação. Tudo isso foi dito acerca de Jesus. Era o Espírito Santo usando o Mateus, para escrever, para notificar essas palavras e deixar escrita, para que ficasse como prova dos cumprimentos proféticos
que aconteceram na vida de Jesus. Veja que o choro de Raquel, por que Raquel chora, né? Raquel chora porque o Herodes manda matar as crianças, né? E o seu bebê também é morto naquela situação. Então, mas Jesus foge do Egito, né? Porque um anjo o avisa e ele ali foge do Egito, e é onde se cumpre a profecia: do Egito te chamei, não é verdade? Então, meus irmãos, agora nós vamos, bem, quando nós seguimos no capítulo de número 5, quando nós seguimos aqui no capítulo de número 5, o bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus, que é o versículo proposto nesta noite. Mas eu sei que é interessante também nós saber o que antecede o texto em si, né? O local aonde foi dito essas palavras, todo esse cenário, ele é de grande valia, né? Para entendimento também do texto. Então, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Somente os limpos de coração. Nós temos muitos salmos, né? Muitos salmos que, por exemplo, o salmo de número 24, versículo 3, ele diz o quê? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Quem pode estar lá? Somente aquele que é limpo de coração. Não tem como alguém se aproximar de Deus se ele não estiver com seu coração limpo pela palavra. Jesus disse aos seus discípulos: vós estáis limpo pela palavra. A palavra de Deus, ela lava. A palavra de Deus, ela purifica, né? Quando falamos de limpos, nós estamos falando de quê? De pureza, né? Os puros de coração, aqueles que procuram o caminho da pureza, aqueles que procuram o caminho que agradam a Deus, que agrada a Deus. Por isso que, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E é engraçado, e é interessante, né? É interessante que o reino de Deus, ele tem um caráter presente e futuro, né? Ele já tem um caráter presente e futuro. O presente, vamos dizer assim, se a gente for ler aqui o versículo de número 3, eu quero ler aqui eu vou ler o versículo número 3, né? Já foi trabalhado esse versículo, mas eu quero pegar só parte dele, que serve como base, como prova de que o reino de Deus, ele já é presente aqui. Então ele tem um caráter presente, né? Atual e futuro. Versículo número 3 diz assim, ó: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que a palavra diz não diz que será, já diz que é. Então, se diz que é porque já é. Entendeu? Então, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, nós já gozamos desse reino aqui na terra. Essa presença do Espírito Santo, né? Essa comunhão que nós gozamos com Deus, já é o reino de Deus presente na terra. Agora, nós temos também o caráter futuro. O caráter futuro só será gozado na glória, depois do arrebatamento da igreja, né? Depois da ressurreição. Aí sim, aí nós vamos entrar no estado eterno, ali será por completo. Mas por enquanto, nós estamos aí gozando, né? Os privilégios que esse reino nos permite, né? Aquilo que o reino nos permite já desfrutar aqui nessa terra. É interessante também que nós não podemos deixar de falar, né, que essa palavra bem-aventurado, olha só que coisa interessante, né? Eu sei que todo mundo sabe, mas eu quero dizer, eu quero frisar, né? Eu quero comentar um pouco. Todos nós sabemos que bem-aventurado é felizes, né? Felizes. Então, felizes
são os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino de Deus. Mas os que são felizes, onde é que eles vivem? Onde é que essas pessoas vivem? Quem são essas pessoas? Essas pessoas são dependentes de Deus, vivem sob o seu domínio e soberania. Veja, esses felizes em que a Bíblia narra, em que está sendo narrado no capítulo número 5 de Mateus, essas pessoas quem são? São aquelas pessoas, né, que vivem na dependência de Deus, vivem sob o domínio de Deus. Eu queria trabalhar aqui essa palavra domínio. Muitas pessoas falam de domínio, mas talvez tenha uma explicação que nós podemos trazer do campo de redes, né, que explica muito bem o que é estar no domínio. O que é estar no domínio de Deus? O que é viver sobre o domínio de Deus? Veja, na empresa, muitas pessoas abrem um chamado, falam assim: olha, eu não estou conseguindo logar na minha máquina. Está dando uma mensagem aqui, ó, relação de confiança. Relação de confiança. Quando dá essa mensagem no computador, os usuários não conseguem logar. Por que não consegue logar? Porque a máquina que ele está tentando logar perdeu a relação de confiança com o servidor. Você entendeu? O servidor, aquela máquina estava no domínio do servidor. Então ela perdeu o domínio, ela perdeu a relação com o servidor. Então isso explica muito bem viver na dependência de Deus. O que é viver na dependência de Deus? É estar debaixo, né, do domínio de Deus, né? Então você está no domínio de Deus. Olha só, uma coisa interessante. Quando a máquina está no domínio do servidor, ele reconhece o seu login. Eu estou logando aqui, ó, coloco meu usuário e senha, ele reconhece. Ele fala assim: olha, é o Auri que está logando. É o pastor Valdemar que está logando. Ó, é o pastor Carlos que está logando. Ele reconhece, ele sabe que é ele que está logando. Você entendeu? Ele sabe que é ele que está logando. Então, lá o servidor automaticamente, lá na central, recebe uma informação: ó, fulano está logando. Então ele registra lá: ó, hoje fulano logou, tal hora, entendeu? Minuto tal. E assim é. E olha só, e veja que lá, quando você loga na sua máquina, você não tem poder para fazer o que você quer. Existem ali políticas naquele servidor que diz o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Você entendeu? Tem coisas que ele permite você fazer e tem coisas que ele não permite você fazer. Então tem uma regra a ser seguida. Não é você logar lá e falar assim: não, aqui eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não faz. Você tem que abrir um chamado para vir alguém autorizado para... eu quero instalar um programa. Tem que vir alguém lá e instalar para você, né? Autorizar você a instalar o programa, porque você está no domínio do servidor. Ele não deixa você fazer o que você quer. Isso é que está debaixo, né, do domínio do Criador, do domínio de Deus. Esse é um exemplo clássico do que está. Então, todos aqueles que estão no domínio, sobre o domínio de Deus, existe uma relação entre ele e Deus. Existe uma comunicação, existe um vínculo entre ele e Deus. E ele não pode fazer o que ele quer. O que acontece quando o crente comete algum pecado, né? Que ele é disciplinado? O que acontece? Passa por uma disciplina, não é isso? Passa por uma disciplina. Aí, nesse momento, nós podemos dizer que essa disciplina seria o quê? Seria a perca de relação que ele perdeu com Deus, né? Ele perdeu a comunicação com Deus, ele falhou em algum momento, e aí ele perdeu a relação de confiança que ele tinha com Deus. Então agora ele precisa o quê? Ele precisa pedir perdão, né? Precisa passar por uma disciplina, e se ele for aprovado, aí ele volta de novo a ter relação de confiança com o seu Criador. E não é assim que acontece, né? Até mesmo com pessoas que se desviam dos caminhos do Senhor, a presença do Espírito Santo não foge da vida dele, não é verdade? Foge da vida dele, mas ele nunca abandona, né? Veja, você não está sendo abandonado. Isso não,
não significa um abandono, significa que houve alguma coisa aconteceu ali que cortou essa relação, e é por isso que você perdeu a sua relação de confiança, né? E você precisa restaurar, porque não tem como você andar com Deus e fazer as coisas contrárias. Tem como fazer isso? Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Não pode, não dá para andar dois juntos se os dois não tiverem de acordo. Isso acontece muito na vida do casal, né? Se o casal não tiver em acordo, eles se separam, eles se divorciam, porque não estão de acordo. Então, é preciso manter ali um equilíbrio, né? Uma relação de confiança, um respeito mútuo, né? Para que essa dependência permaneça por toda a vida, até o último dia de nossas vidas. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu achei muito interessante também aquilo que a Bíblia pentecostal de estudo traz. Veja o que a Bíblia de estudo pentecostal traz, né? Ela faz um comentário acerca desse versículo número 8. Ela fala assim: os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado, mediante a graça de Deus, e que agora se esforçam sem dolo para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele. É exatamente isso. A palavra de Deus, o que ela quer fazer no homem e na mulher? Ela pega esse homem, ela pega essa mulher, a palavra trabalha na vida desses dois seres, né? Lapida, transforma e deixa ele parecido com Cristo. E é tão verdade isso, que lá em Filipos, se eu não me engano, né, lá na igreja de Filipos, tem um versículo bíblico que diz assim: pela primeira vez foram chamados de cristãos, né? Os seguidores de Cristo foram chamados de cristão lá. Agora, o que levou eles a serem chamados de cristão? Porque aquelas pessoas faziam, praticavam, andavam, se conduziam da mesma forma que Cristo andava. Aquelas pessoas lá, os de fora só identificaram ele, só rotularam eles de cristãos porque eles andavam como Cristo andou. Olha que coisa interessante. É exatamente isso. Quem são os limpos de coração? São essas pessoas que procuram agradar a Deus, que procuram a cada dia deixar que o Espírito Santo produza na sua vida, produza na sua alma o fruto do Espírito. É somente o fruto do Espírito que pode nos fazer, né, ficar parecido com Cristo. É somente Ele. Aí veja, vamos lá. Vamos pegar aqui uma referência de Hebreus capítulo 1 e versículo 9. Quem puder ler para a gente aí. Hebreus capítulo 1 e versículo 9. Mostrando aí como é que Deus, né? Amaste a justiça e aborrece a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Amém. Então veja, odiasse, né? Ele odeia o pecado, mas ama a justiça. Ele odeia o pecado. Aquele que está em Cristo, ele é uma pessoa que se separa, que procura sempre se separar. Ele procura sempre fazer a vontade de Deus. O que Jesus fazia? Ele odiava, né? Mas amava a justiça. Então, os seguidores de Cristo, esses bem-aventurados, os limpos de coração, agem dessa forma. Também
podemos ver aqui que em seu coração, mente e vontade, as emoções estão em harmonia com o coração de Deus. Olha só, as emoções, a vontade estão em harmonia com Deus. Eu quero ler aqui junto com vocês, Samuel 13 e 14, não sei se eu marquei aqui, 13 e 14, mas quem puder ler aí, até melhor, né? 1 Samuel, treze, 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém. Veja, o que está escrito aí? Eu disse que essas verdades, elas estão ligadas à mente, à vontade e às emoções, né, da pessoa que está em harmonia com Deus. O que acontece aí? Saul, ele foi separado como rei, não é isso? Recebeu as orientações do profeta Samuel, e ele faz exatamente o contrário. Ou seja, ele vai de encontro, ele faz o contrário daquilo que a vontade de Deus pede para ele fazer. Aí agora ele escolhe quem? Aí o profeta fala o quê? Olha, Deus escolheu outro, um melhor do que tu, que vai realmente fazer a minha vontade, e é segundo o meu coração. Você sabe o que eu acho interessante aqui nessa colocação? O que eu acho interessante é que o outro era Davi. Davi, ele preenche esses requisitos, mesmo com as suas fraquezas. Então veja, Deus não está pedindo, Deus não está dizendo assim, olha, os limpos de coração são aqueles que não pecam, os limpos de coração são aqueles que não têm defeito, os limpos de coração são aqueles que nunca erraram. Deus não está dizendo isso. Veja que quando ele escolhe Davi, ele diz assim, ó, segundo o meu coração, mas ele já sabia de todos os pecados que Davi ia cometer. Olha que coisa interessante. Então, ser limpo de coração não significa ser perfeito, porque nenhum de nós consegue ser perfeito. O apóstolo João, ele diz assim, se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos, né? E a verdade não está em nós, se dissermos que não temos pecado. Então ele admitiu que mesmo eles tendo toda aquela bagagem, toda aquela experiência de andar com Jesus, mas ele era pecador, ele falhava. Então esse versículo aqui eu achei ele muito interessante, porque o seu coração, que inclui mente, vontade e emoções, está em harmonia com o coração de Deus. Estar em harmonia com o coração de Deus não significa ser perfeito, mas significa fazer a vontade de Deus. Olha, quando nós olhamos para Saul e olhamos para Davi, os dois tiveram a mesma oportunidade. Samuel nunca, ao contrário, né? Samuel, ele amava Saul, ele desejava todo o bem de Saul. Era tanto que Deus falou para Samuel, disse assim, até quando, o Samuel, tu vai ter misericórdia de Saul? Até quando? Eu já rejeitei ele, não adianta, você já ungiu Davi, entendeu? Então veja que Samuel, ele não fazia acepção entre Davi e Saul, ele não fazia, tiveram a mesma oportunidade, o profeta amou os dois na mesma medida, mas infelizmente, um escolheu andar em acordo com a vontade de Deus, e o outro escolheu não cumprir a vontade de Deus.
Agora, os limpos de coração, que estão sob o domínio de Deus, eles andam como Davi, né? Mesmo se por acaso pecar, mas vão se arrepender e não vão voltar para a presença de Deus e vão ser salvos. Você entendeu? Vão ser salvos. Mesmo que peque, vão se arrepender e vão alcançar misericórdia. É claro que isso eu não estou falando aqui para ninguém fazer o que Davi fez, não é isso. Mas eu estou dizendo, se por acaso acontecer algum deslize na sua caminhada, Deus está pronto para te perdoar. Deus está pronto para nos perdoar, porque Ele não nega um perdão, né? Deus jamais negará um perdão. Vamos lá. Nós temos também Mateus 22, versículo 37, é outra referência, 22, 37. Se puder ler para nós, é outra referência que está em consonância, né, com esse comentário que nós estamos fazendo. E Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Amém, é isso aí. Isso aí. Então, os limpos de coração, eles andam dessa forma. Eles amam a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu ser. É dessa forma. Agora, Davi procedeu dessa forma? Procedeu. Por mais que teve suas fraquezas, mas procedeu de forma a honrar o seu Criador, né? A honrar o seu Criador. Morreu ali, honrando o seu Criador. E por isso teve uma vida de vitória. Ainda que teve muitas lutas, mas teve um final feliz. Porque o importante é você chegar ao fim, não é isso? O importante não é o que acontece na trajetória, mas o mais importante é o fim, é você chegar lá com Deus. Porque se você chegar com Deus, então tudo valeu a pena. Gente, não vale a pena uma vida sem Deus. Não vale a pena. Daqui a 50 anos, a maioria aqui, aonde estará? Né? Aonde estará? Será que valeu a pena? Será que vale a pena você fazer escolhas que contrariam a vontade de Deus? Jamais. Jamais, né? A vida, ela é muito passageira. A vida, ela passa muito rápido. Então, vamos lá. Temos aí 10 minutinhos. Nesses 10 minutinhos, eu quero ler aqui umas referências e já finalizar aqui o nosso ensino acerca desse assunto. E eu queria ir até o capítulo do amor. Eu gosto muito desse capítulo, de número 13, né, de 1 Coríntios. Se a igreja quiser ler junto comigo, nós vamos ler aqui alguns versículos que eu queria fazer algumas considerações nesse capítulo de número 13, onde fala sobre a suprema excelência da caridade. Eu gosto muito desse texto. E olha só, o que Jesus disse que bem-aventurado, né? São os limpos de coração. Bem-aventurados são os misericordiosos, né? Bem-aventurados são os pacificadores. E quando a gente vem para esse capítulo aqui, de número 13, e nós temos aqui algumas referências que eu acho muito interessante. Muita gente lê esse capítulo, mas não entende o que Paulo quer dizer aqui. Em algumas tradições, né, a palavra caridade aqui é amor, e não deixa de ser amor, né? Mas
No original, o que quer dizer essa palavra caridade aqui no original? O que quer dizer? Vamos lá, eu quero ler aqui junto com vocês, e eu vou ler o versículo número 1. Quando chegar em caridade, eu vou mudar a expressão. Eu vou dizer o que verdadeiramente o que Paulo queria dizer. Porque é exatamente o que ele queria dizer. Só que ele não podia fugir dessa palavra, né? Desse amor. Porque essa palavra amor, nós podemos aqui falar muitas coisas que se traduzam por esse amor. Você entendeu? Quando nós chegamos nesse amor, nós podemos falar aqui de muitas coisas que representam essa palavra caridade. Então vamos lá. Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse, e não fosse parecido com Cristo, não se parecesse com Cristo, é isso que eu quero dizer. Olha, se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse, e não fosse parecido com Cristo, não praticasse as coisas de Cristo, não fizesse as obras de Cristo, não tiver os frutos do Espírito, ele diz assim, seria como metal que soa, ou como sino que tine. É isso que ele quer dizer. Essa palavra amor aqui, não é nada de beijinho, nada disso. Aqui está falando de caráter, dos valores do reino, daquilo que o Espírito Santo produz na nossa vida. É exatamente isso que quer dizer aqui. Nós poderíamos trocar essa palavra e falar assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caráter cristão, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Se eu não tiver caráter cristão, se eu não for parecido com Cristo, se eu não andar como Cristo andou, eu serei como o metal que tine. O metal que tine. Ou seja, de nada vale. Aí olha só, o versículo número 2 diz assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caráter cristão, não fosse parecido com Cristo, não praticasse as obras de Cristo, nada seria. Disso de nada valeria para você. Isso não tem proveito nenhum. Isso é isso que Paulo quer dizer. É exatamente isso que Paulo quer dizer. Em primeiro lugar, na vida do crente, ele pode orar e curar, ele pode falar em profecia, ele pode interpretar a língua, mas se ele não for parecido com Cristo, se ele não tiver caráter cristão, tudo isso não vale de nada. Por isso que o crente tem que primeiro fazer o quê? O que Jesus disse? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E o que é estar no reino de Deus? É justamente isso. É buscar os valores do reino. Jesus disse assim, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Né? Tem como esconder a luz? Não dá para esconder a luz, onde você colocar, ela vai clarear. Né? Não tem como você fazer isso. Aí vamos para o versículo de número 3, diz assim, e esse aqui é mais pesado, eu acho que esse aqui é o mais pesado de todos. Ele fala assim, isso aqui é para aqueles que pensam que as boas obras salvam, aqueles que fazem caridade, que vende isso, que vende aquilo, que dá dinheiro, que faz esmola, que faz isso, que faz aquilo, e acha que isso vai salvar. Não salva, porque a palavra diz que não salva. Olha só, por isso que Paulo disse assim, pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nada pode nos salvar. Só quem salva o homem é a graça de Deus. E o resto é conversa fiada. O que salva o homem é a graça de Deus. Pela graça. É pela graça. Pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora, quem está em Cristo? Quem está em Cristo dá esmola? Dá esmola. Quem está em Cristo ajuda? Ajuda.
Quem está em Cristo faz coisas boas? Faz coisas boas, porque o fruto do Espírito diz que é para fazer coisas boas, então você tem que mostrar bondade. O fruto do Espírito diz que você deve praticar a benignidade. Você lembra do culto? Quem estava lá no culto da esperança? O irmão explicou o que era benignidade. Ele falou assim, qual é a diferença entre bondade e benignidade? Bondade você faz, você pratica com as pessoas, né? Porque você faz as coisas boas para as pessoas. Fulano te ajuda, você ajuda fulano, isso é bondade. Agora a benignidade é diferente, ele falou. A benignidade, ela vai muito além. A benignidade, ela te leva a ajudar, a fazer coisas boas para aquelas pessoas que praticam mal com você. Aquelas que te ferem, aquelas que falam mal de você. Aí Deus usa o fruto da benignidade no seu coração e você perdoa aquela pessoa. Você ainda faz coisas boas para aquela pessoa, porque a benignidade, o fruto do Espírito, produz isso na nossa vida. E é por isso que nos capacita a fazer essas coisas. Veja, então, se você olhar, pela graça sois salvo. E tudo que nós fizermos de bom, seja na bondade, seja na benignidade, foi produzido por quem? O Espírito Santo produziu no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Você entendeu? Então, vamos lá. Olha só o que diz o versículo número 3. Já estamos encerrando aqui. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento do pobre. O que é isso? Meu Deus, Jesus falou o que para aquele homem? Jesus falou o que para aquele homem? Aquele homem rico. Vende tudo quanto tem, segue-me. E segue-me. Só que tem uma diferença. Ele ia vender tudo, mas ia seguir a Jesus. Ou seja, Jesus disse assim, você vai fazer tudo que eu vou te ensinar. Então, tu vai encontrar a salvação, né? Porque aquele que entrar pela porta, quem é a porta? A porta é Jesus. Se você entrar pela porta, vai achar pastagem. Não é isso que diz a palavra? Vai achar pastagem. Então veja, sustento dos pobres, né? Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse, olha só, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caráter cristão, e não fizesse aquilo que a palavra manda, e não andasse assim como o Cristo andou, nada disso me aproveitaria, nada disso. Então, meu amigo, veja, se nós não andar pela palavra, é por isso que lá em Hebreus está escrito assim, sem a santificação, ninguém jamais vai ver a alva, não vai ver, porque é justamente o Espírito que produz o fruto na nossa vida, que nos faz a cada dia caminhar, né? Fazendo aquilo, praticando a vontade de Deus. Então o Espírito está na nossa vida, nos capacitando a fazer, nos ajudando a fazer a vontade de Deus. Ainda, aqui pegando um pouquinho ainda, ele continua, né? Mas aqui ele já muda um pouquinho. Ele diz assim, a caridade é o quê? A caridade é sofredora. A caridade, ela é benigna. A caridade, ela não é invejosa. Ou seja, ela não se arde em ciúme. Porque, se eu falar, todo mundo, né, tem um pouquinho. Mas aqui a palavra quer dizer não se arde. Em outras traduções diz assim, não se arde em ciúme. Se arder em ciúme, é um ciúme muito grande. Você entendeu? É uma coisa descontrolada. Veja, o Espírito Santo, ele habita no crente, mas ele não toma o controle do crente. Não, ele não toma o controle. As pessoas continuam tendo ciúme, as pessoas continuam, né, tendo seus desejos, porém, aquele que se entrega, aquele que se rende a Deus, o Espírito vê a vontade dele e ajuda ele a vencer o pecado, a vencer as fraquezas. Você entendeu? Eu estava comentando com os irmãos aqui, que quando houve a rebelião no céu, o que aconteceu no céu? Alguns anjos, a terça parte, escolheu não fazer a vontade de Deus, e o outro
a maior parte decidiu fazer a vontade de Deus. Quando Deus vê que aquela parte, olha só, Deus deu uma bênção muito grande para aqueles que resolveram ficar do lado dele. O pastor Claudionor de Andrade, ele diz assim: aos anjos que ficaram do lado de Deus, Deus deu a ele um livre-arbítrio que não peca mais. É um livre-arbítrio que, por toda a eternidade, se inclina para adorar a Deus, para fazer a vontade de Deus, para amar a Deus. E aí ele diz o seguinte: é o mesmo livre-arbítrio que está preparado para a igreja. É o mesmo. Quando nós ressuscitar, nós vamos receber esse mesmo livre-arbítrio. E por toda a eternidade, nós nunca mais iremos pecar. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Porque Deus implantou em nós. Quando você, veja, nessa caminhada que nós estamos aqui, Deus está nos preparando, gente. Isso aqui é um preparo. Isso aqui é um preparo. Deus está nos preparando. Deus está nos moldando. Então, nós estamos sendo preparados para a eternidade. Nós estamos sendo preparados para a eternidade. Então, é muito maravilhoso servir. Eu quero encerrar aqui. Vamos lá. Mas rapidinho aqui. Eu disse que eu cheguei até a não é invejosa, né? A caridade não trata com levianidade, né? Levianidade é falta de sinceridade. Falta de sinceridade. Não se ensoberbece, ou seja, não se vangloria. Não se importa com a indecência. Não se importa com a indecência. Sabe o que quer dizer isso aqui? Não se importa com indecência. Não se conduz indecentemente. Olha só. O fruto do Espírito faz com que o crente ande numa postura santa. Faz com que o homem ande na postura santa. Faz com que a mulher ande na postura santa. Então, essas pessoas que estão na internet lá, que colocam aquelas fotos lá, assim, exibindo para o pessoal dar um like. Gente, não tem meu like aquilo ali, não tem. Não tem. Pessoas que se exibem para receber like. E para se exibir tem que mostrar um corpinho, né? Tem que mostrar alguma coisa, não é isso? Veja o que está dizendo aqui, não se importa com indecência, ou seja, não se conduz, né, com a indecência. Ela não se conduz com indecência. Ela não tem conduta de indecente. Ela procura ser santo. Ela procura se separar, porque a palavra está dizendo aqui é fruto do Espírito. E o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo aqui, está dizendo. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não suspeitar mal aqui sabe o quê? Não guarda ressentimento. Não é uma pessoa que guarda rancor. Pessoas que guardam rancor. Então, é isso aí. Não guarda rancor. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Aí, tudo crê, né? Tudo sofre. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Então, gente, tudo suporta. Tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, mas havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Aí, para fechar aqui, veja, que nós falamos aqui, se você prestar atenção, a caridade ela nunca falha, ou seja, ela jamais passará. Ela jamais passará. É isso que quer dizer, a caridade jamais passará. A caridade, ela começa aqui, o fruto do Espírito começa aqui, o caráter de Cristo começa aqui, se conduzir como Cristo se conduziu, começa aqui, nunca passará, vai para a eternidade, entendeu? Vai para a eternidade, é isso que quer dizer. Meus amados irmãos, eu vou fechar por aqui, né? Mas a caridade nunca falha, mas havendo profecias, vai se acabar, a profecia vai se acabar, serão aniquiladas, havendo língua, vai cessar, havendo ciência, desaparecerá, porque, aí eu quero ler no versículo número 3, só para terminar aqui, agora pois, ele diz assim, permanece a fé, a esperança e a caridade, essas três, mas a maior desta é a caridade.
a caridade é a maior. Ou seja, se conduzir como Cristo se conduziu, se parecer com Cristo, andar como Cristo andou, é o maior de tudo. É tudo que você tem que se esforçar para fazer. Você profetizar é bom? É bom. Falar em profecia é bom? É bom. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom, faz parte. Mas você não pode se esquecer que a caridade é a maior de todas essas. É a maior, né? Tudo cessará, mas a caridade não. Nós vamos levar para a eternidade. Na eternidade vai ser perfeito, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, né? Não quero cansar os irmãos, tá bom? Quero passar aqui para o nosso pastor Carlos, que Deus possa nos iluminar a cada dia, né? Falar aos nossos corações. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. A palavra do Senhor, ela nos conduz. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho, né? É maravilhosa. A palavra de Deus, ela traz alegria, ela traz fortaleza. É como o salmista disse: lâmpada, é luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A tua palavra, ela me guia, a tua palavra me leva, né? A tua palavra me conduz. E Deus no Antigo Testamento fala assim: olha, inculca essa palavra, inculca na criança, fala no caminho, fala em casa, né? Inculca na cabeça dele, coloca na cabeça dele, né? E Salomão, mesmo com as suas falhas, diz o quê? Ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando crescer não vai se desviar dele, né? Ele pode até, mas está lá, você pode ver, tem crente desviado, mas não esquece da palavra. A palavra está no coração, a palavra está na mente, a palavra está lá. Qualquer hora pode ser que essa palavra traga ele de volta. Precisa que ele dê lugar. Se dermos lugar, com certeza a palavra tem poder. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que palavra alguma de dois gumes, né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Passo aqui para o nosso pastor Carlos.